Lesões ósseas, módulo 12, parte 1. As patologias ósseas que acometem o complexo maxilomandibular são das origens mais variadas possíveis. Dentre elas, podemos citar lesões de origem odontogênica, lesões genéticas, processos inflamatórios, processos proliferativos não neoplásicos, neoplasias verdadeiras, distúrbios de desenvolvimento, as lesões fibrósseas, principalmente as benignas, e as lesões metastáticas para tecido ósseo. Como as informações clínicas são muito poucas e muito pequenas, o clínico tem que se basear bastante nas características das imagens radiográficas que ele estará observando na presença de uma lesão. Dentre as características radiográficas das lesões ósseas, inicialmente, a primeira alteração que a gente tem que notar é se aquela imagem ou aquela lesão está sugerindo destruição ou formação de tecido mineralizado. Toda vez que a gente fala tecido mineralizado, a gente se refere a ou tecido ósseo ou algum tecido mineralizado que constitui um dente, como esmalte, cemento e dentina. Muito bem, se eu tiver frente a uma lesão que simplesmente destrói o osso, ele reabsorve o osso e não forma nenhum tecido mineralizado, eu estarei frente a uma lesão radiolúcida. Vai estar destruindo o osso ou ocupando normalmente, ou sendo ocupado normalmente por uma lesão de componente fibroso, ou componente líquido, componente semissólido. Se eu tiver frente a uma lesão que parcialmente destrói o osso, mas também há a formação de algum tecido mineralizado, ou seja, dente ou tecido ósseo, eu estarei frente a uma lesão com características mistas. E se eu estiver frente a uma lesão que só tem a formação de tecido mineralizado, ou seja, dente e osso, ou dente ou osso, eu estarei frente a uma lesão que vai formar uma imagem com características radiopacas. Muito bem. Cada lesão ou cada grupo de lesões tem algumas características de formar imagens muitas vezes semelhantes. Então a gente pode imaginar um tecido ósseo normal, um trabeculado ósseo normal, por exemplo, de uma mandíbula, e uma lesão ou algumas lesões podem formar um espessamento da camada mais externa do osso, revestida pelo periósteo, fazendo com que a imagem que se forme lembre bastante aquelas várias camadas, as várias cascas de cebola. Esse aspecto a gente chama aspecto de casca de cebola. Mais para frente a gente vai ver alguns exemplos dessas lesões que podem formar esse aspecto de casca de cebola. Uma outra característica de padrão de imagem que a gente pode observar nas lesões ósseas é o chamado vidro despolido, semelhante àquela placa ou laje de vidro despolida que a gente usa para espatular cimentos endodônticos. Então aquela imagem também pode ser característica de alguns outros grupos de lesões. A imagem de flocos de algodão, lembrando como se fosse vários flocos de algodão unidos uns aos outros, formando aquelas múltiplas bolhas características, lembrando muitas vezes se confundindo com o aspecto também de bolhas de sabão, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente.
Esse é o aspecto de casca de cebola que comentamos anteriormente. É um paciente portador de um quadro de osteomielite, chamado de osteomielite de Garré, e essa osteomielite faz uma inflamação no periósteo, fazendo com que o periósteo forme várias camadas, como a gente está podendo observar nessa radiografia oclusal parcial de mandíbula. Então o que a gente nota é que a camada externa do osso ela acaba sendo revestida por vários filetes, mostrando mais ou menos o que seria semelhante àquelas várias camadas existentes na cebola, o aspecto de casca de cebola. Outro aspecto radiográfico que comentamos anteriormente é o aspecto de vidro despolido, que é exatamente o que a gente pode observar nessa maxila do lado direito do paciente, onde existe toda a formação de uma imagem radiopaca, uma imagem densa radiograficamente, que se caracteriza por esse esfumaçamento esbranquiçado em toda essa maxila do lado direito do paciente. O aspecto de vidro despolido lembra bastante aquele aspecto de nevoeiro, de névoa densa, que são dos tons mais variados possíveis de densidade radiográfica. Mas o que a gente pode observar aqui é realmente a formação de uma lesão densa, a formação de uma lesão radiopaca, ocupando praticamente a maxila direita inteira do paciente, caracterizando essa denominação de padrão que chamamos de vidro despolido. Nesta imagem, em região de corpo de mandíbula do lado esquerdo, no maior aumento, a gente pode notar, inicialmente, nos sugere uma imagem radiolúcida. Mas se nós formos notar com um pouquinho mais de detalhe, a gente tem uma imagem radiolúcida, ou seja, uma imagem que destruiu parcialmente este osso da mandíbula, uma imagem radiolúcida unilocular, de limites bem definidos, até em algumas áreas a gente tem o halo radiopaco delimitando essa lesão, mas se a gente for notar com um pouco mais de detalhe, no interior dessa lesão a gente pode observar a formação de uns flocos, como se fossem flocos de algodão mesmo, ou meio esfumaçado, lembrando muitas vezes o aspecto de uma nuvem, no interior dessa lesão. Então isso caracteriza essa imagem para a gente como imagem de conteúdo misto, ou seja, tem um componente radiolúcido que destruiu o osso mandibular e está ocupando este osso mandibular, mas não é totalmente radiolúcido, porque no interior da lesão a gente pode observar a formação de múltiplos pontos, múltiplas áreas radiopacas densas no interior da lesão. Então isso caracteriza uma imagem mista, onde há o componente radiolúcido e radiopaco junto, com o padrão de flocos de algodão, como discutido anteriormente. Este mesmo aspecto de flocos de algodão a gente pode observar nesta radiografia oclusal parcial direita de mandíbula, onde a gente observa também toda uma expansão da cortical externa mandibular, uma expansão da cortical interna mandibular e esse tecido ósseo sendo destruído e sendo ocupado pela formação de uma lesão que forma múltiplas áreas radiopacas no seu interior. Isso para a gente também nos sugere uma imagem de conteúdo misto, onde há áreas radiolúcidas e pontos radiopacos, semelhantes a flocos de algodão, padrão de flocos de algodão, no interior da lesão. Então nos sugere uma imagem nos sugere uma lesão de componente misto. Outros padrões de imagens radiolúcidas que a gente pode observar são os aspectos de bolhas de sabão, como se fossem múltiplas bolhas de sabão aderidas umas às outras, unidas umas às outras. O aspecto de raquete de tênis, que lembra um pouco, pode nos sugerir o aspecto semelhante ao encordamento de uma raquete de tênis. E o aspecto de favos de mel, que nos sugere ou nos lembra o aspecto que a gente pode observar quando a gente pega na mão favos de mel com aquelas múltiplas lojas unidas umas às outras. Todos esses três padrões de imagens são exclusivos de imagens radiolúcidas, ou seja, lesões que destroem o osso e formam algum componente no seu interior, ou líquido, ou fibroso, ou semissólido, que não seja mineralizado, senão nós observaríamos uma imagem radiopaca e não uma imagem radiolúcida, que destrói o tecido ósseo.
Nessa radiografia panorâmica, a gente pode observar em mandíbula do lado direito, envolvendo corpo, ângulo, ramo, se estendendo até o processo condilar e destruindo o processo coronoide, uma imagem predominantemente radiolúcida, em que a gente pode notar a formação de várias lojas no interior dessa lesão. E essas várias lojas lembram um pouco o aspecto de bolha de sabão, por isso o padrão de bolha de sabão. Esse é um exemplo de um ameloblastoma, a gente vai ver outros exemplos clínicos e radiográficos mais para frente, mas é um exemplo de um paciente que tem um ameloblastoma, em que a característica predominantemente ou mais observada é com a formação de lesões radiolúcidas multiloculares, com esse aspecto e padrão de bolha de sabão formando múltiplas lojas. Outro aspecto que discutimos anteriormente é o aspecto de raquete de tênis. Lógico que não lembra certinho, de forma paralela e perpendicular, o encordamento de uma raquete de tênis, mas mostra essas múltiplas traves que a lesão se forma, formando ou sugerindo para a gente esse aspecto de raquete de tênis. Esse é um exemplo de mixoma, e o mixoma odontogênico tem essa característica de formar essas múltiplas traves que se entrelaçam, formando muitas vezes ou sugerindo o que poderia ser algo parecido com o encordamento de uma raquete de tênis. Nesta outra radiografia oclusal de mandíbula, a gente pode notar também toda uma formação de uma imagem radiolúcida, já de limites não tão definidos, limites mais imprecisos, a gente não consegue observar onde começa, onde termina a lesão, né? Mas o que a gente pode observar é que ocupa praticamente desde o molar de um lado até quase o molar do outro lado, e predominantemente uma imagem radiolúcida, multilocular, formando múltiplas lojas, só que essas lojas de menor tamanho que a gente observou no slide passado. Então essas formações dessas imagens radiolúcidas, circunscritas, mais próximas umas às outras, lembra um pouco o aspecto de favos de mel. A lesão normalmente ela é insuflativa, então ela expande a cortical interna, ela expande a cortical externa da mandíbula, mas basicamente ela destrói o osso. Então por isso ela é uma imagem radiolúcida, por isso ela é uma imagem que não tem nenhum componente radiopaco no seu interior. Aqui nós temos uma outra imagem radiolúcida, multilocular, com múltiplas lojas, em corpo de mandíbula do lado direito. A lesão inicialmente parece ser essa área maior entre o segundo premolar e o primeiro molar, mas se a gente for notar com mais detalhe, a lesão se estende bem para a região anterior e posterior. Na região anterior, a gente consegue mais ou menos ver limite praticamente até o incisivo central desse mesmo lado, né? Ela reabsorve raiz de dente, ela rechaça o incisivo lateral para o lado, ela rechaça o premolar para o outro lado, e ela faz toda uma alteração do trabeculado, que inicialmente parecia uma bolha de sabão, e que depois vai se transformar meio que em favos de mel mesmo. Mas o importante para a gente, não importa se é predominantemente favos de mel ou bolha de sabão, mas sim uma imagem radiolúcida que destrói o tecido ósseo e está se formando no interior dessa lesão. Então a gente vai raciocinar em termos de hipótese diagnóstica em cima de lesões que podem fazer aspectos semelhantes a esse. Outros padrões de imagem que a gente pode observar são os padrões de lesões que sugerem um pouquinho de maior agressividade do ponto de vista de comportamento clínico e radiográfico. Dentre esses padrões de imagem, a gente pode ressaltar o ruído de traça, que seria mais ou menos semelhante a um tecido roído por uma traça, em que a gente tem aquele padrão clássico daquele tecido ósseo naquela região, e ele vai ficar corroído em determinadas áreas da lesão. Então sugere para a gente uma lesão que não expande, que não rechaça, que não cause uma sugestão de um crescimento lento, mas sim uma lesão que está crescendo tão rapidamente que está fazendo múltiplos e pequenos, entre aspas, furos ou perfurações naquele tecido ósseo. O aspecto de raios de sol é um aspecto bem característico de uma lesão praticamente, que é o aspecto radiográfico do osteosarcoma, em que é bastante interessante porque ele pode demonstrar
numa mesma lesão, em períodos diferentes, o aspecto mais radiolúcido, o aspecto mais misto e, por final, o aspecto mais radiopaco, que lembra esses raios de sol. A gente vai ver algumas imagens mais para frente. E, por final, o padrão de imagem de saca-bucada, que seria semelhante ao roído de traça, só que com perfurações maiores no tecido ósseo, como se viéssemos com uma pinça saca-bucada ou com um alveolótomo mais pesado e fizéssemos arrancamento de tecido ósseo daquela região, como se fosse vários furos, vários punches, retirando o fragmento de osso naquela região e, consequentemente, deixando aquele osso com sugestivo de múltiplas perfurações naquele osso. Então, esses três aspectos de imagem normalmente nos sugerem lesões mais agressivas, lesões com comportamento mais agressivos e, consequentemente, crescimento mais rápido. Então, nessa radiografia panorâmica, a gente pode notar esse aspecto de ruídos de traça que comentamos anteriormente. Este é um paciente que foi submetido à ressecção a uma hemipelviclossomandibulectomia, remoção de soalho, de bordo de língua e de parte da mandíbula para ressecar uma neoplasia maligna, um carcinoma espinocelular que iniciou-se no bordo de língua do lado esquerdo, que infiltrava a mandíbula. E aí, no acompanhamento, no follow-up desse paciente, o que a gente pode observar? Que tanto o coto medial remanescente da lesão, como o coto distal, onde foi feita a mandibulectomia, e inclusive o lado direito da mandíbula desse paciente, todo o corpo e ramo da mandíbula direita desse paciente, começou a formar uma imagem que a gente chama, ou tem um padrão característico de ruído de traça, como se estivesse sendo corroído esse osso. Também é uma lesão de padrão totalmente radiolúcido, mas que nos sugere uma imagem mais agressiva. Na verdade, tudo isso que a gente está observando era a recidiva local do carcinoma, infiltrando o tecido ósseo mandibular e causando e caracterizando a recidiva da lesão. Nessa radiografia oclusal de mandíbula, fica até um pouco difícil a gente entender que região que a gente está. É uma radiografia oclusal de mandíbula, região anterior, linha média, há um certo apinhamento do incisivo superior esquerdo do paciente, mas a gente pode notar que toda a maxila do lado direito é a mesma imagem radiográfica que a gente viu anteriormente do raio de sol. Toda a maxila direita do paciente está esfumaçada, ela está radiopaca, ela está como se fosse uma névoa densa cobrindo toda essa maxila. Esse é o aspecto que a gente pode nos sugerir a imagem de um sol, a imagem sugestiva de algo muito forte, muito denso que está se brotando naquela região e que a gente chama como um padrão de raios de sol. Na verdade, é uma imagem radiopaca ocupando toda essa maxila do lado direito do paciente. É um exemplo clínico também, assim como o outro, de um caso de osteosarcoma. Muito bem, o aspecto de saca-bucada é um aspecto clássico que a gente pode observar numa radiografia póstero anterior, numa radiografia lateral de crânio que a gente vai ver a seguir, de um mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo é uma neoplasia maligna do tecido ósseo, em que o paciente tem várias destruições focais no tecido ósseo. Então, se a gente for olhar com um pouquinho de detalhe essa radiografia póstero anterior de crânio, de face, a gente pode observar que na região toda frontal e parietal do paciente existem múltiplas lesões radiolúcidas, de limites bem indefinidos, mas múltiplas lesões radiolúcidas, caracterizando como se tivesse tido múltiplas perfurações nesse tecido ósseo. A mesma coisa a gente pode observar numa radiografia lateral de crânio, desse mesmo paciente, onde a gente nota que o que seria todo um tecido ósseo mais homogêneo, com uma densidade radiográfica característica dessa região, a gente pode notar que existem múltiplas lesões radiolúcidas espalhadas por todo o crânio do paciente, de tamanhos indefinidos, lesões pequenas, lesões médias e lesões maiores, mas que causam grandes reabsorções e que normalmente são causadas por uma neoplasia maligna, um caso de mieloma múltiplo, como eu falei, mostrando essas múltiplas lesões radiolúcidas de aspecto por horas bem definidos, por hora mal definidos. Outra característica de imagem bastante importante para a gente é quanto à localização. Muitas vezes as lesões têm
preferência de se manifestar em determinadas regiões, em determinados tecidos ósseos. Isso é muito importante, principalmente porque existem lesões que são únicas, ou seja, elas podem se formar somente naquela região. Existem patologias que podem se formar como lesões múltiplas. Existem lesões que podem se formar somente nos ossos maxilares. Existem lesões que podem se formar em vários ossos simultaneamente no corpo. Então é muito importante a gente determinar a localização específica daquela área, daquela região. Além disso, outras informações importantes a gente pode observar numa imagem radiográfica. Além da localização que discutimos anteriormente, é importante, dentro do mesmo osso, a gente ver a exata localização da região. Se ela é uma lesão que começou na região de côndilo, se ela é uma região que começou na região de ângulo da mandíbula, se ela é predominantemente no corpo, se ela é na região anterior ou posterior, se ela cruzou a linha média. A gente sabe que as lesões tendem a se manifestar e a se desenvolverem de uma determinada região em um determinado lado. Entretanto, algumas lesões mais agressivas podem expandir e se estender até o lado oposto, mas normalmente as lesões que cruzam a linha média nos denotam uma lesão de uma agressividade maior. A relação com os dentes impactados. Existem dentes impactados? Existem ou não? Eles foram rechaçados? Eles foram empurrados? Existe relação com o ápice das raízes desses dentes? Eles foram envolvidos pela lesão? Eles foram reabsorvidos ou não, ou somente empurrados? O que fez com estruturas anatômicas importantes, como o rebordo alveolar, como o canal mandibular. O canal mandibular foi totalmente apagado, o canal mandibular foi rechaçado para a oclusal, o canal mandibular foi rechaçado para a basilar da mandíbula. A mesma coisa forame mentual, seio maxilar e todas as outras estruturas anatômicas que estão circunvizinhas à lesão. O que aconteceram com essas lesões? Porque todas essas informações são muito importantes para a gente determinar uma lesão de crescimento rápido, uma lesão de crescimento mais lento, uma lesão que insufla, diferentemente de uma lesão que reabsorve, diferentemente de uma lesão que simplesmente destrói o osso, o tecido ósseo e deixa o dente flutuando. Então, todas essas características de imagem são extremamente importantes quando a gente vai formular as nossas hipóteses diagnósticas e, mais do que isso, na propedêutica clínica de como eu devo me portar frente a uma lesão com estas características, que basicamente tem estas hipóteses de diagnósticos. Então, todas essas informações são muito importantes para nos nortear em qual conduta clínica a gente vai seguir frente a uma lesão óssea como essa. Nessa radiografia panorâmica, a gente pode observar na região de pré-molar de um lado até molar do lado esquerdo, de pré-molar do lado direito até molar do lado esquerdo, uma lesão radiolúcida, multilocular, que assume vários padrões de imagem. Em algumas regiões parece um pouquinho de favo de mel, em outras lembra um pouquinho mais bolhas de sabão. Mas o mais importante a gente observar é que é uma lesão que predominantemente destrói o osso. Ela não forma o osso em nenhuma área. Ela destrói, deixando algumas traves, algumas delimitações no interior dela, fazendo com que a lesão apresente essa multilocularidade característica dessa imagem que a gente está observando. Isso normalmente nos denota ou nos sugere uma série de lesões, dentre elas é também mais um caso de um ameloblastoma, em que a gente pode notar essa característica de não é patognomônico, não é exclusivo de ameloblastoma, mas é uma das lesões mais frequentes que mostram esse aspecto com múltiplas lojas e esse aspecto multilocular que a gente está observando. Nesta outra radiografia panorâmica, podemos observar uma massa radiopaca em toda essa região posterior da maxila do lado esquerdo. Limites bem definidos, a gente consegue delimitar onde começa, onde termina a lesão, e a gente nota também que o germe do primeiro molar superior esquerdo foi rechaçado para a região mais superior e mais anterior. Nessa outra radiografia panorâmica, podemos observar também em região anterior de mandíbula e corpo de mandíbula do lado direito, uma imagem radiolúcida multilocular, formando uma loja maior
abaixo da região do ápice do incisivo lateral, canino, primeiro premolar, segundo molar até o primeiro molar. Uma outra imagem radiolúcida um pouco menor na região do ápice dos dentes 31, 32 e 41. E o germe do canino sendo rechaçado para a basilar da região do mento, onde a gente pode observar o dente todo horizontalizado e rechaçado para a próxima base da mandíbula. Também é uma imagem radiolúcida, porque essa imagem radiopaca que a gente vendo nada mais é do que o germe do dente que já estava sendo formado e foi rechaçado pela própria lesão. Então não é uma imagem mista, é uma imagem radiolúcida, de novo com aspecto de multilocularidade. Essas imagens radiográficas nos mostram imagens radiolúcidas, uniloculares, de padrão bem delimitado. Quando a gente pode observar a lesão do lado direito, a gente consegue observar na mandíbula até um halo esclerótico que delimita e que norteia bem essa lesão. Existe uma íntima relação da lesão com a raiz dos dentes. Se a gente for observar, o primeiro molar tem um tratamento endodôntico, que foi o dente que originou a lesão, por se tratar de um cisto radicular. A gente que tratou esse caso sabe já do diagnóstico histopatológico, mas poderia ser alguma outra lesão odontogênica que não um cisto radicular. Na lesão do lado esquerdo, a gente nota que tem uma imagem radiopaca no interior do conduto radicular, então consequentemente não foi feito o tratamento de canal. Lógico, isso gerou uma necrose pulpar, e essa necrose pulpar levou à formação de uma lesão cística que a gente está observando associado ao ápice desse dente na maxila do lado esquerdo. Uma coisa importante é que nestas lesões de cisto radicular ou cisto periodontal apical, a primeira alteração que a gente observa é a alteração, o apagamento da lâmina dura, a perda de nitidez da lâmina dura. Que se a gente for notar nessa maxila do lado esquerdo, a gente consegue observar que praticamente toda a lâmina dura que circunscrevia o processo alveolar, ela está meio que apagada e há um aumento do espaço do ligamento periodontal, discreto, mas há um aumento do espaço do ligamento periodontal. Então são dois exemplos clássicos de cistos radiculares. Um pequeno, em maxila, bem delimitado, só que sem halo esclerótico, e um maior, em mandíbula, bem delimitado também, com halo esclerótico circunscrevendo toda a lesão. Toda vez que nós formos formular as hipóteses diagnósticas, é importante a gente saber a quantidade de lesões que a gente está observando. Se são as lesões únicas, se são as lesões múltiplas, se essas lesões múltiplas são presentes no mesmo osso, se essas lesões múltiplas estão presentes em vários ossos. Isso é extremamente importante porque tem lesões que são características de se formarem num único tecido ósseo e lesões que podem vir a se formar em vários ossos. As lesões que se formam em vários ossos, múltiplas, elas podem ser monostóticas, ou seja, quando são várias lesões dentro do mesmo osso, e as lesões múltiplas quando forem localizadas em vários tecidos ósseos, por exemplo, uma lesão em maxila, uma lesão em mandíbula, uma lesão no osso do fêmur, ela vai ser chamada de lesão múltipla do tipo poliostótica, ou seja, que acomete simultaneamente vários ossos dos pacientes. Então, nesse slide, a gente tem uma lesão, formação de uma lesão predominantemente única em mandíbula. O que a gente nota? Uma imagem radiolúcida, unilocular, que praticamente ocupa todo o corpo de mandíbula dos dois lados do paciente, desde o segundo molar inferior do lado direito do paciente até o segundo molar inferior do lado esquerdo do paciente. Ela contorna e respeita as raízes radiculares sem causar reabsorção, sem praticamente causar grandes rechaçamentos, grandes desvios da posição original dessas raízes. E praticamente se estende até a porção mais inferior da mandíbula, que é a basilar da mandíbula. É um caso de um tumor odontogênico queratocístico, antigamente chamado simplesmente de queratocisto, que é uma lesão bastante agressiva do ponto de vista de comportamento clínico. Nessa outra radiografia panorâmica, podemos observar mais uma lesão radiolúcida, unilocular, em região de corpo de mandíbula do lado esquerdo. A lesão se estende da região
envolvendo até parte das raízes dos dentes, terço médio das raízes dos dentes, até a basilar da mandíbula, e da região de medial de segundo pré-molar até praticamente o terceiro molar deste mesmo lado. Nessa outra radiografia panorâmica, podemos notar um padrão de imagem já diferente do que vínhamos observando anteriormente, e com a presença de múltiplas lesões, ocupando tanto a maxila como a mandíbula do lado esquerdo e do lado direito. É um quadro de displasia sementária ou semento-óssea florida, em que a característica desse tipo de lesão realmente é se manifestar simultaneamente em vários segmentos dos ossos maxilares. Nessa radiografia panorâmica, podemos observar outra imagem radiolúcida, multilocular, mista, ocupando tanto corpo e ramo de mandíbula do lado direito, assim como corpo e ramo de mandíbula do lado esquerdo. Com um padrão de imagem, se a gente pudesse classificar, mais semelhante ao padrão de bolhas de sabão. Nesta radiografia panorâmica, também podemos observar novamente um padrão de imagem radiolúcida, multilocular, que ocorre simultaneamente em mandíbula do lado direito e mandíbula do lado esquerdo. O rechaçamento e a retenção dos premolares de ambos os lados, e de limites até um pouco indefinidos, a gente fica até com dificuldade de exatamente delimitar onde começa, onde termina essa lesão. É um exemplo clássico de um quadro de querubismo. Nessa radiografia póstero-anterior, é o mesmo caso observado na radiografia panorâmica passada, um exemplo clínico e radiográfico de um caso de querubismo, em que a gente pode observar nessa região posterior de mandíbula, tanto do lado direito como do lado esquerdo, a formação de múltiplas áreas radiolúcidas com múltiplas lojas, caracterizando a multilocularidade da lesão. Nesse slide clínico e radiográfico, a gente pode observar um exemplo clássico de um quadro de displasia fibrosa poliostótica, em que o paciente apresenta lesões em vários ossos concomitantemente. Então aqui a gente pode observar toda a alteração que existe na mandíbula do paciente, todo esse rechaçamento, esse pagamento de fundo do sulco gengivo jugal e gengivo labial na foto interioral. Na foto extraoral a gente pode notar toda uma assimetria facial causada pela expansão e pelo aumento de volume, que a gente pode observar na radiografia, no corte tomográfico axial, mostrando essa expansão toda da cortical externa da mandíbula do lado direito e também da mandíbula do lado esquerdo, ou seja, o paciente apresenta lesões bilateralmente concomitantemente. E no próximo slide, o mesmo caso clínico mostrado anteriormente, da displasia fibrosa poliostótica, em que a gente pode observar também clinicamente o aumento de volume e o desvio que a paciente apresentava nos membros inferiores. Quanto às margens das lesões, as imagens podem mostrar lesões de margens definidas e lesões de margens indefinidas, onde a gente não consegue delimitar muito bem o começo, o meio e consegue delimitar mais ou menos a real extensão da lesão. Normalmente as imagens de lesões que formam imagens nítidas são normalmente lesões com um comportamento menos agressivo, de crescimento mais lento. E normalmente as lesões com margens mais indefinidas, onde fica difícil a gente delimitar onde começa, onde termina, normalmente nos sugere lesões com comportamento clínico mais agressivo, de crescimento mais rápido, em que não deu tempo ainda do organismo criar uma resposta frente a esse crescimento agressivo e rápido da lesão. Assim sendo, se a gente pudesse definir as lesões de imagens nítidas ou as lesões de crescimento mais lento, de comportamento mais benigno, normalmente essas lesões têm um crescimento lento, tem um tempo do organismo remodelar essa destruição do osso ou essa alteração dentro do tecido ósseo, e há um tempo adequado para uma adaptação dessas estruturas circunvizinhas. Normalmente,
essas lesões de comportamento mais benigno, de comportamento de crescimento mais lento, elas tendem a expandir e causarem aumento de volume gradativo clinicamente. Normalmente, as margens dessas lesões, por serem bem definidas, também deu tempo do organismo criar uma esclerose óssea periférica à lesão, tentando circunscrever aquele processo e impedir que ela continue em progressão. Com relação aos dentes, ela pode reabsorver raízes de dentes. Então a gente vê, como a gente viu algumas imagens de lesões que reabsorvem às vezes parcialmente, muitas vezes até a raiz inteira de um dente. Alteração do trajeto do canal mandibular, pode empurrar e rechaçar os dentes, causando migração dentária. E normalmente essas lesões mais benignas, em que o crescimento é muito lento, não tendem a causar nenhum tipo de sintomatologia dolorosa, ou seja, ausência de dor. Nessa radiografia panorâmica, esse é um dos casos que nós mostramos anteriormente, que mostra exatamente essas características de margens nítidas da lesão. Então a imagem que a gente nota é uma imagem em corpo de mandíbula, do lado direito, uma imagem radiolúcida, unilocular, bem delimitada, de margens bem definidas. E, além disso, ela é toda circunscrita por um halo esclerótico, o que denota o organismo tentando circunscrever aquele processo e impedir que ele continue. O diagnóstico a gente já conversou anteriormente, o diagnóstico dessa lesão é um cisto radicular. Imagina quanto tempo isso não está em crescimento. É tão lento, é progressivo, mas é lento, que arriscaria dizer que uma lesão de um cisto radicular para atingir dimensões como essa dentro de uma mandíbula tem pelo menos 10 anos, no mínimo 10 anos de evolução. Nessa radiografia oclusal de maxila, a gente pode notar uma imagem radiolúcida unilocular, localizada bem na linha média e na porção anterior da maxila do paciente. Também tem um halo esclerótico delimitando, a gente consegue delimitar muito bem os limites da lesão. Isso também denota uma lesão de crescimento bastante lento. Depois de operado, depois de removida a lesão por completo, depois de feito o exame anatomopatológico, revelou tratar-se de um cisto do ducto nasopalatino, que é exatamente corroborando com todas essas informações que a gente cedeu anteriormente, ou seja, uma lesão de crescimento lento, onde há tempo das estruturas anatômicas se adaptarem e o organismo tentar formar esse halo esclerótico circunscrevendo a lesão. Nessa imagem panorâmica, em corpo de mandíbula do lado esquerdo, a gente pode notar também uma imagem que a gente já viu anteriormente, também uma outra lesão, um comportamento benigno, uma lesão de comportamento de crescimento bem lento, radiolúcida, unilocular. Ela parece multilocular quando ela invagina entre as raízes dos dentes, mas na verdade ela contornando as raízes dos dentes. Neste caso, nem reabsorção radicular houve, talvez um pouco no ápice do segundo molar, uma discreta reabsorção, mas se a gente comparar com o lado antagonista, ainda está em processo de risogênese, de formação dessas raízes, né? Então praticamente nenhuma alteração radicular, mas uma lesão de comportamento bem benigno, de crescimento bem lento, onde tudo vai se adaptando e as estruturas vão praticamente se adequando ao crescimento que está se formando com esta lesão. Em contrapartida, as lesões que normalmente mostram margens indefinidas, margens não bem delimitadas, a gente tem dificuldade para observar onde começa, onde termina a lesão, a gente não consegue determinar limites muito bem, nos denota uma lesão de crescimento normalmente mais rápido, uma lesão de comportamento clínico mais agressivo. Normalmente essas lesões elas crescem rapidamente, como a gente disse anteriormente, muitas vezes podem causar perfurações do osso. Um crescimento tão rápido que não dá tempo de rechaçar, de expandir aquela cortical. Então, como ela está crescendo muito rapidamente, ao invés de expandir, ela perfura aquela cortical. Com relação aos dentes, não dá tempo de reabsorver raízes de dente. Então, o mais comum é reabsorver todo o tecido ósseo e o dente ficar sem suporte. É o que a gente chama de aspecto de dentes flutuando. O dente fica praticamente sem suporte ósseo nenhum, e apresentando normalmente clinicamente uma mobilidade bastante significativa. Com essa expansão, com esse crescimento rápido, com essa mobilidade dentária,
é muito comum nessas lesões mais agressivas o paciente apresentar algum tipo de sintomatologia dolorosa associada a todo esse quadro radiográfico. Nessa radiografia panorâmica, a gente pode notar então uma lesão bastante ampla, uma lesão que praticamente se estende de segundo, terceiro molar do lado direito até o canino pré-molar do lado esquerdo. Mas se a gente for notar com bastante detalhe, a gente tem certa dificuldade de conseguir determinar com detalhes exatamente onde começa, onde termina a lesão, o que aconteceu com o canal mandibular, se foi rechaçado, se não foi, os dentes um pouquinho apinhados, né, principalmente os premolares, provavelmente ali tenha sido o verdadeiro início da lesão, mas a gente nota que não tem nenhum tipo de reabsorção. Aqui na porção anterior a lesão cruza a linha média e você não sabe se ela vai até o canino realmente ou não. A porção do mento a gente não sabe se chega até a basilar. Então, normalmente essas lesões de crescimento mais rápido denotam essas imagens com esta característica, de imagens indefinidas da lesão. Nesta outra radiografia panorâmica, mais uma vez a gente nota uma imagem que nos sugere uma lesão de comportamento um pouco mais agressivo, exatamente pela dificuldade de delimitar os verdadeiros limites da lesão. Sempre nesses casos, a grande maioria desses casos, a gente acaba solicitando uma tomografia computadorizada que pode nos auxiliar significantemente no sentido de realmente mensurar tridimensionalmente, no sentido anteroposterior, lateral e crânio-caudal, as verdadeiras dimensões das lesões, porque a radiografia panorâmica realmente a gente acaba tendo dificuldade de determinar exatamente os limites, os verdadeiros limites da lesão. O que, como a gente disse anteriormente, nos denota uma lesão com um comportamento clínico mais agressivo. Não necessariamente de malignidade, mas de um comportamento clínico mais agressivo. A gente tem uma série de lesões benignas, como ameloblastoma, como mixoma odontogênico, como fibroma odontogênico, que são lesões, a própria lesão central de células gigantes, que são lesões benignas, mas que normalmente mostram essas características de imagem quando a gente se depara com lesões de crescimento mais rápido. Então, dentre as lesões radiolúcidas, nós já discutimos um pouco anteriormente, mas a gente pode observar que as lesões radiolúcidas normalmente elas são cêntricas, ou seja, uma única loja em que a lesão cresce a partir dessa única loja, ou elas podem apresentar de forma multiloculares, formando múltiplas lojas associadas à imagem radiográfica. Dentre as lesões radiolúcidas, podemos ter as imagens que formam imagens radiolúcidas uniloculares e as lesões que formam imagens radiolúcidas multiloculares. As lesões uniloculares são as lesões constituídas por uma única loja com uma função de crescimento cêntrico. Enquanto as lesões radiolúcidas multiloculares, a lesão é constituída por múltiplas lojas fusionadas através de um crescimento multicêntrico. Então a gente tem dois exemplos de imagens radiolúcidas uniloculares, as duas bem delimitadas, uma associada ao periápice de um dente e a outra não associada a periápice de nenhum dente, embora seja bem na região de processo alveolar da maxila. Do lado esquerdo a gente tem um cisto radicular, um cisto periodontal apical, uma lesão de crescimento bem lento, e no lado direito a gente tem uma radiografia oclusal de um cisto do ducto nasopalatino, que também é outra lesão de comportamento bastante benigno, de crescimento bastante lento. Nessa radiografia panorâmica, a gente podia observar na região de ângulo e ramo de mandíbula do lado esquerdo uma alteração bastante significativa, principalmente em expansão. O ramo estava bem expandido quando comparado com o lado oposto, me perdoe, está um pouco cortado o lado antagonista, mas mostrava umas dimensões um pouco esquisitas e uma alteração desse trabeculado ósseo, sugerindo que houvesse uma imagem inicialmente mista, alguma coisa que estivesse destruindo o osso, mas que pudesse estar formando ao mesmo tempo. No maior aumento, a gente pode notar que
alteração do trabeculado, a densidade radiográfica da imagem, nos sugeria que alguma coisa de errado estava acontecendo nesse ramo. Assim sendo, solicitamos uma tomografia computadorizada, onde a gente pode notar num corte axial que realmente a lesão ocupava todo o ramo da mandíbula, mas que era uma lesão com componentimento totalmente de tecidos moles ou de líquido. Nada mineralizado no interior da lesão. A lesão realmente era radiolúcida, unilocular, porque a gente pode notar toda a cortical óssea circunscrevendo a lesão e o conteúdo interior da lesão, nenhum tecido mineralizado. Então a lesão era eminentemente radiolúcida, a imagem era de uma lesão eminentemente radiolúcida, unilocular. Quando observávamos os cortes coronais da tomografia computadorizada, mais uma vez confirmava o que a gente via nos cortes axiais. Uma lesão radiolúcida, unilocular, ocupando praticamente todo o ramo da mandíbula do lado esquerdo do paciente, mas que mantinha a cortical bastante preservada. Na verdade, a imagem radiolúcida e radiopaca são terminologias que nós usamos para descrever imagens radiográficas em exames de radiografias convencionais. Numa tomografia computadorizada, a imagem não é radiolúcida, a imagem, na nomenclatura correta, é de uma imagem hipodensa no interior da lesão, ou seja, uma lesão que destruía todo o tecido ósseo e que não havia nenhuma formação de tecido mineralizado, e aí a imagem seria uma imagem hiperdensa e não hipodensa. Nesta radiografia panorâmica, podemos observar a presença de uma imagem radiolúcida multilocular bem delimitada. A lesão se estende desde a região do canino inferior direito até o processo coronoide e condilar da mandíbula. Pode-se observar ainda o rompimento da cortical da basilar da mandíbula na região de ângulo e início de ramo ascendente da mandíbula e reabsorção radicular dos molares e dos premolares desse lado. Nessa outra radiografia panorâmica, também podemos observar uma lesão radiolúcida multilocular extensa em corpo, ramo e ângulo de mandíbula, com total rompimento da basilar da mandíbula deste lado, o que também possibilita um tratamento conservador. Além disso, mostra-se um quadro insuflativo, mostrando que a mandíbula toda está insuflada e está abaulada em todos os seus ângulos, tanto para a basilar, como para a região anterior, como para a região posterior e para a região do processo alveolar. Para se determinar a real extensão da lesão, devemos utilizar ou exames radiográficos ou exame tomográfico. Lembrando que a radiografia sempre vai nos dar uma informação bidimensional. Então a gente tem que fazer 2 ou 3 tomadas diferentes para conseguir as reais dimensões da lesão tridimensionalmente. Ou solicitar uma tomografia computadorizada que vai nos trazer as informações conforme os cortes seriados axiais, coronais e sagitais. Esses exames radiográficos mostram os tamanhos mais variados de lesões radiolúcidas. Lesões pequenas envolvendo o periápice de dente, lesões já de dimensões um pouquinho maior, medindo em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetro, sem estar associado a periápice de dentes, e lesões de dimensões maiores, algumas delas se estendendo desde a região de molar de um lado até o molar do outro lado. Quanto à duração ou tempo de evolução da lesão, é impossível de se determinar a menos que se tenha uma imagem radiográfica mais antiga, ao qual pudéssemos observar o início da lesão nessa primeira radiografia. De qualquer maneira, sempre a gente solicita ao paciente que nos traga algum exame anterior que ele tenha, para a gente verificar se já existia ou não a presença da lesão nesse exame anterior. Para concluir, se pudéssemos fazer um quadro demonstrativo comparando as lesões benignas das lesões malignas, as lesões benignas poderiam exibir qualquer tipo de imagem, radiolúcido, radiopaco ou misto. Normalmente as lesões benignas mostram nitidez em suas margens, ou seja, a gente consegue definir os verdadeiros limites ou algo próximo dos verdadeiros limites da lesão.
Com relação aos dentes, normalmente esses dentes ou migraram de posição, foram rechaçados, foram empurrados, ou foram reabsorvidos por, pela lesão. Com relação às corticais ósseas, normalmente nas lesões benignas existe uma expansão das corticais ósseas. As lesões benignas dificilmente levam um quadro sintomático de sintomatologia dolorosa ao paciente. E os padrões mais variados que discutimos anteriormente, como ruído de traças, favos de mel e raquete de tênis. Em contrapartida, as lesões malignas normalmente se manifestam radiograficamente como lesões radiolúcidas, normalmente de margens indefinidas. Com relação aos dentes, normalmente o tecido ósseo ele é rapidamente reabsorvido, então o dente apresenta aquele aspecto de dentes flutuando, sem nenhum suporte ósseo, o que leva clinicamente a uma mobilidade dental bastante significativa. As corticais normalmente são perfuradas ou se perfuram em função do crescimento e da destruição rápida, e normalmente o paciente apresenta algum quadro de sintomatologia dolorosa. Quanto ao padrão de imagem, normalmente os padrões associados às lesões mais agressivas são os padrões de ruído de traça, saca-bucado e raios de sol.